no livro dos Salmos, Salmo de número 130, diz assim a palavra do Senhor: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo para nos fazer entender. Dependemos da iluminação do Espírito Santo para que sejamos mais uma vez edificados através da tua palavra e o teu nome glorificado aqui nesse lugar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A essa altura de nossa caminhada, de nossa peregrinação, nós já entendemos que lembranças de pecados passados podem se transformar numa espécie de cativeiro, numa espécie de prisão, o que nós chamamos de prisão da consciência, popularmente conhecida como consciência pesada. Quem já passou por isso? Quem já teve sérios problemas de consciência? Culpa acumulada. Lembranças de pecados acumulados ao longo do tempo. Pecados não resolvidos. Pecados antigos não resolvidos ao longo do tempo. Se transforma nessa espécie de prisão, nessa espécie de cativeiro. Essa prisão tem nome, o nome dela é culpa. O dicionário diz que culpa é a consciência de ter feito algo errado ou de ter cometido um crime acompanhado do sentimento de vergonha e remorso. Isso é culpa, segundo o dicionário. Como todos nós, várias vezes, já fizemos muita coisa de errado, então todos nós já experimentamos esse terrível sentimento chamado de culpa. O que nós fizemos, nossos pecados, nossos erros, ficam passando novamente em nossa mente como uma tela, né? Como um filme, como um flashback. E não conseguimos nos livrar da culpa de jeito nenhum, mesmo depois de anos. Se você luta contra o seu passado ou contra essas lembranças, saiba que você não está sozinho, não está sozinha nisso. O reverendo Martin Lloyd-Jones, que pastoreou a capela de Westminster, em Londres, por muitos anos, por mais de 30 anos, ele percebeu que era imensa a quantidade de cristãos que ainda carregavam o fardo da culpa. Gente regenerada, gente de Deus, mas que ainda sofria com o passado. Eu já fiz essa citação aqui para os irmãos, mas vou relembrá-los. Martin Lloyd-Jones escreveu o seguinte: o problema aqui é o caso daqueles angustiados e que sofrem de depressão espiritual por causa de seu passado. Seja por algum pecado específico do passado, ou a forma particular que o pecado assumiu no seu caso. Eu diria que, em minha experiência no ministério, que se estende por muitos anos, não há dificuldade mais comum
Acho que trato mais gente com essa situação específica do que qualquer outra coisa. 30 anos de ministério levou o doutor Lloyd Jones, médico, a constatar que ele cuidava de mais crentes, cristãos, com problemas com o passado, do que qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de problema. Isso porque a culpa é de fato uma prisão. Mas o problema se agrava quando nós tentamos lidar com a culpa da forma errada. Por exemplo, muitas pessoas, de forma dissimulada, simplesmente tentam negar os seus pecados, tentam ressignificar seus pecados. Atualmente, uma das formas mais utilizadas para resolver a questão da culpa é responsabilizando a chamada construção social. Já ouviu falar nisso? Vou explicar. Essas são aquelas pessoas que dizem: eu não sou culpado, eu não fiz nada de errado, eu apenas me sinto culpado porque eu transgredi padrões que a sociedade inventou, normas que a sociedade inventou. A ideia da construção social é essa. Nada é errado de fato. Nada é moralmente errado de verdade. A sociedade é que considera aquilo errado. Então, quando eu erro, cometo um erro, eu não estou cometendo um erro de verdade. Essas pessoas conseguem afirmar que não existe certo e errado. Por exemplo, se ela é pega mentindo, roubando, traindo, basta acreditar que nada disso é errado. Isso tudo são regras inventadas por homens. São essas as que ressignificam os pecados para tentar se livrar da culpa. Outra forma errada de lidar com a culpa é tentando ser uma pessoa melhor por conta própria. Aparentemente isso é bom, né? Mas não é. É o tal do autoaperfeiçoamento moral. É aquele momento em que a pessoa resolve por conta própria tornar-se uma pessoa melhor. O problema é como ninguém tem força suficiente para se aperfeiçoar, vai acabar errando de novo e a culpa segue atormentando. Ter desejo apenas de desejo por mudança, por se livrar da culpa, não é suficiente. Ainda outra forma errada de lidar com a culpa é comparando-se aos outros. Nisso aqui a gente é perito. São aqueles que tentam resolver o seu problema de consciência procurando alguém com pecados maiores ou piores que os seus. Você já se viu nessa situação? A gente até reconhece que o nosso pecado é pecado, mas espera aí. O que é o meu pecado comparado com o pecado do outro, do meu irmão? Aquilo sim é pecado. Sendo, queridos, que nem negando os próprios erros, nem tentando ser uma pessoa melhor, nem comparando-se com os outros, se consegue alívio para a consciência. São caminhos que não levam a nada. O texto de hoje nos ensina o que devemos fazer de fato quando reconhecemos nossos pecados. O texto de hoje nos ensina a lidar com a culpa. Quando nós reconhecemos, quando nós conseguimos olhar para a nossa história e perceber o exato momento que nós pecamos, que caímos em iniquidade, o exato momento que falhamos, cometemos uma falha moral gravíssima. Aquele momento em que o nosso pecado fica claro, iluminado em nossa mente. Aquele momento em que a nossa concepção de pecado, a nossa certeza de pecado, nosso reconhecimento de pecado agride, machuca a nossa consciência e o nosso coração. O que fazer de fato? Como fugir disso? Como resolver a culpa? Como resolver a consciência pesada diante de Deus?
Como resolver a nossa vida naqueles momentos que nós sequer temos coragem de chegar diante do Senhor em oração. Se você é alguém de carne e osso igual eu, você sabe que de vez em quando a gente não tem coragem sequer de orar a Deus. Chegar no culto, fazer nossas orações, como? Depois de uma noite de pecado, uma semana de pecado. O Salmo 130, queridos, é a oração do pecador. É a oração de alguém que estava com a mente aflita, com o coração aflito, com a consciência pesada. É o Salmo 130. Dizem que era o salmo preferido de grandes homens como Lutero, Calvino, Agostinho. Além desse salmo fazer parte desse grupo que nós estamos vendo aqui de salmo de romagem, né? Salmos de peregrinação, esse salmo também pertence a uma classe de salmos chamado de penitenciais. Há 7 salmos dentre os salmos que são os salmos penitenciais, salmos de confissão de pecado, salmos de busca de perdão. O Salmo 6, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Todos eles mostram a realidade de pecadores que se arrependeram de seus pecados diante do Senhor. Arrependimento é a palavra-chave desses salmos penitenciais, que nós iremos ver um deles hoje. Mas antes da exposição, precisamos entender o que é biblicamente o verdadeiro arrependimento. A gente tem uma confusão também aqui. Há uma confusão quando o assunto é arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento não é simplesmente um pesar. Pesar é o mesmo que sentir-se mentalmente triste. Guarda isso. O que é a pessoa pesarosa, né? A pessoa que está mentalmente triste. E muitas vezes nós confundimos arrependimento com essa tristeza mental, essa percepção na mente de nossos erros. Mas pesar não é, essa tristeza mental não é arrependimento de verdade. Arrependimento também não é o mesmo que remorso. Remorso é sentir-se mentalmente e emocionalmente triste com o que nós fizemos. Remorso é quando temos consciência e essa consciência desce para o coração. É quando sentimos um peso associado a uma dor. Um peso na mente associada a uma dor no coração. E muitas vezes nós confundimos essa sensação de peso e dor com arrependimento. Mas isso também não é arrependimento. Arrependimento verdadeiro é estar mentalmente triste, é estar também espiritualmente triste, com o coração dolorido, emocionalmente abalado, mas ao mesmo tempo estar com o que nós chamamos de espírito volitivo, ou seja, está disposto à mudança. Só existe arrependimento de verdade se existir esses 3 elementos: tristeza mental, tristeza emocional e disposição para mudar. Se não houver disposição para a mudança, não é arrependimento. É pesar. Ou é remorso. Não é arrependimento. Arrependimento move a pessoa a novos atos, a novas ações, a um novo padrão de vida. O arrependimento de verdade sai dessa esfera apenas dos sentidos. Sai dessa esfera invisível e se materializa em ações concretas. Isso é arrependimento verdadeiro. Não há arrependimento verdadeiro se não houve mudança de vida, se não há atitude para mudança de vida. Mas também, só atitude para mudança, sem essa disposição mental, essa disposição do coração, também não é arrependimento. É altruísmo, isso é outra coisa. Então, primeira parte, talvez seja uma grande lição de hoje, é que arrependimento verdadeiro requer esses 3 elementos: tristeza mental, tristeza emocional, a mente pesada, o coração em dor, mas somado a isso, ações concretas para a mudança.
Aí sim é o arrependimento verdadeiro. Quando identificamos que de fato estamos assim, nos enquadramos nesse padrão bíblico de arrependimento, aí nós conseguimos orar a Deus. Fazer a oração do Salmo 130, por exemplo. A primeira parte do Salmo é composta por uma oração, por um clamor. Olha o versículo 2 e o versículo 3. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A primeira pergunta que surge aqui nesse ponto é: por que ele clamava? O motivo do salmista clamar era porque ele estava em uma condição, em um estágio de vida que ele próprio denomina de profundezas. Ele chama de profundezas. Mas o que são ou o que eram essas profundezas? Tem outro salmo, o Salmo 88, eu vou ler para os irmãos, versículo 6 e 7, que nos explica mais sobre o que são essas profundezas. Salmo 88, versículo 6 e 7 diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Dá para ter uma noção do que são essas profundezas, não é verdade? Ainda um outro salmo de penitência, o salmo de número 6, diz assim, ó: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Tá dando para entender o que são profundezas? Era essa a condição de abandono, de solidão, de dor, de vergonha. Vergonha causada pelos próprios pecados, que o salmista chama de profundezas. Então, queridos, profundezas só pode ser um abismo que engole o homem que se sente culpado por seus próprios pecados. Profundezas pode ser um esconderijo subterrâneo que o pecador usa para fugir dos terríveis ataques de sua consciência, dos terríveis ataques de seu coração. Quando, por causa dos próprios pecados, sua consciência o perturba, seu coração o agride, sua mente o atormenta, o pecador cai nessa cova profunda. Profundezas, irmãos, pode ser o lugar que o pecador encontra para fugir do peso da consciência, tentando também ocultar-se de Deus. Tudo isso na tentativa de encontrar alívio para a própria alma. Porém, nada disso o pecador encontra nas profundezas. O que ele encontra é mais tormento, mais agressão, mais dor, mais pesar, mais remorso e o pior, mais solidão. Um poço de perdição. Um abismo profundo, gerado por culpa do pecado. Porém, a terrível verdade é que o nosso bom Deus pode também Ele próprio nos colocar em profundezas. Sabia disso? Próprio Deus. Amado e bom. Salmos 88, versículo que eu li para os irmãos, diz assim, ó, olha o que o salmista diz: puseste-me. Ele está falando para quem? Para o diabo? Para um poderoso da terra? Está falando para Deus. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 3, em sua oração, ele diz assim: pois me lançaste. Jonas está falando com quem? Com o diabo? Com os marinheiros? Está falando com o Senhor. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas, está falando com Deus, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então, seja por uma escolha do pecador ou um lugar onde o Senhor conduz o pecador, concluímos que profundezas é um abismo resultado do pecado, resultado da culpa.
O Salmo 130 é a oração de um homem que caiu nesse abismo, ou que foi colocado nesse abismo pelo próprio Deus. Mas vejam como essa já é uma ótima notícia. A primeira grande notícia do texto de hoje é que mesmo ali naquele lugar, mesmo em um lugar de vergonha, de dor, de solidão, de agonia, mesmo um lugar chamado de abismo, onde o próprio Deus pode ter colocado o pecador, mesmo ali, o pecador pode falar com Deus. Mesmo naquela situação, o pecador pode fazer suas orações. Não há um lugar onde o homem arrependido clame pelo Senhor e ele não ouça. Ainda que ele esteja gozando ou sofrendo as consequências das próprias iniquidades. O texto de Jonas é um exemplo disso. Jonas não era vítima das circunstâncias. Jonas não era vítima da sociedade. Jonas não caiu em uma cilada ou em uma armadilha, não. Jonas estava no exato lugar que o Senhor o colocou por causa de seus pecados. No ventre de um grande peixe. Mas naquele lugar de vergonha, transformou-se em um lugar de oração. O lugar de dor transformou-se em um lugar de oração. No momento do mais profundo ou da mais profunda tristeza, onde a consciência pesa de forma absurda, um pecador arrependido pode falar com Deus. Na certeza que Deus ouve. Na certeza que Ele ouvirá. Das profundezas, o salmista orou. Num ambiente de vergonha, ele orou. Estou lembrando agora de um livro lançado pela editora Fiel. O título é meio estranho. O título é Garota Gay, Bom Deus. É um testemunho de uma menina que viveu no homossexualismo por muito tempo, por muitos anos, e ela conta o seu testemunho de conversão. Hoje uma serva de Deus, uma mulher extremamente abençoada. O relato de sua conversão foi no momento mais inusitado. Ela não conta todos os detalhes, mas ela fala que estava numa festa particular, com muita gente, muitas outras mulheres. Ela estava sentada no meio daquela bagunça, muita bebida, muitas drogas. E no meio daquela bagunça, ela lembrou de um pregador que uma vez ela ouviu dizendo que o salário do pecado é a morte. E ali ela sentiu o temor do Senhor. Porque ela lembrou de outra mensagem, também dizia, mas que o dom de Deus é a vida eterna. A ficha caiu naquele momento, o Espírito falou com ela naquele momento, e ela fez uma oração no meio das trevas. No meio de uma festa carnal, de uma imoralidade que possivelmente ela não contou todos os detalhes no livro. Mas ali ela pôde orar com sinceridade, porque aonde há uma oração sincera, de um coração quebrantado, de um pecador arrependido, o Senhor ouve a oração. E como que o salmista orou? No versículo 2: Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. A ideia aqui parece que ele vai começar uma série de pedidos, não é verdade? Mas não é bem isso, não. Quando ele diz, escuta, Senhor, a minha voz, o sentido aqui é o seguinte: eu estou pedindo por socorro. Eu estou clamando simplesmente por socorro. É um grito de agonia. O salmista pediu tão somente que o Senhor ouvisse o seu clamor, ouvisse o seu grito por socorro. O único pedido do salmista era que o Senhor não o deixasse sozinho, não o desamparasse, mas atendesse o seu pedido de socorro. Somente isso.
O que ele clamou? Em outras palavras, ele falou: socorro, Deus! Somente isso foi a oração dele. Não precisou de uma oração longa, de uma oração poderosa, uma oração toda elaborada. Não precisou. Foi apenas a cara corar de vergonha e o pecador voltar-se para Deus, clamando por socorro. Foi isso que aconteceu. Vejam que não há da parte do salmista nenhum movimento na intenção de justificar os seus pecados. A gente faria isso, né? A gente, na hora, o nosso arrependimento são muito estranhos. O nosso arrependimento é aquele tipo de arrependimento que a gente chega justificando. Senhor, me perdoe, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Quando eu me vi, já estava envolvido e não foi eu que escolhi. E nosso pedido de perdão é cheio de justificativa. O salmista não tentou usar textos bíblicos fora do contexto para justificar seus pecados. O salmista, em sua oração, ele também não se vitimizou. Ele não começou a chorar dizendo que errou, mas estava tentando acertar. Eu errei porque eu sou assim mesmo, eu sou fraquinho, só faço coisa errada e não sei o quê. Aquela oração ridícula que a gente faz de vez em quando, tentando, no momento de confissão de pecado, nos colocar como vítimas de tentador, de circunstâncias. Ele também não culpou as circunstâncias da vida por ele estar nas profundezas. Ele não usou as dificuldades da vida como desculpa para os seus pecados. Ele não usou uma crise financeira como desculpa para os seus pecados. Ele não usou uma crise moral na sociedade como desculpa para os seus pecados. Mas também o salmista, em sua oração, também não culpou outras pessoas por seus pecados. Desde Adão, que nós tendemos a transferir nossa culpa para terceiros. Todos nós somos tentados a pôr a culpa de nossos erros nos outros. Muitos culpam, por exemplo, os pais e sua criação por seus erros. Outros culpam seus amigos por seus pecados. Outros culpam o governo, a polícia, a igreja. Tem gente que culpa Deus por seus pecados. O salmista não fez nada disso. Ele apenas olhou para o Senhor quando ele se viu envergonhado de seus pecados e falou: socorro. Me ouve, Senhor. Me tira daqui. Um ponto importante é que o salmista recorreu a Deus confiante apenas no caráter de Deus. Ele não olhou o seu histórico, ele não fez uma lista das boas ações, dos bons atos, mas ele confiou apenas no caráter do Senhor. Versículo 3 e versículo 4. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Tem gente que olha aqui o versículo 3 e tem a ideia de que o salmista está relativizando o pecado. Tem a ideia de que o salmista está chegando para Deus falando: Senhor, mas quem não peca, né? Se o Senhor for eliminar todo mundo que peca, não vai sobrar ninguém nessa igreja. A primeira leitura que a gente faz é essa, mas não é isso que ele está dizendo. O que o salmista está afirmando aqui é: se o Senhor decidisse acabar com a raça humana por causa do pecado, ninguém poderia acusá-lo de ser injusto. Se o Senhor agisse apenas com justiça, ninguém escaparia. É disso que o salmista está lembrando. Do padrão elevadíssimo, eterno, de justiça de Deus. Se o Senhor resolver agir apenas com justiça, nenhum de nós escapa. Ninguém escapa na história. E ele está lembrando do Deus Santo que odeia o pecado e de uma humanidade inteira afundada em pecado. Talvez essa seja a principal falha na pregação cristã dos últimos dias. Em nossa pregação, em nosso modo de evangelização, a gente não deixa claro que a humanidade inteira está afundada em pecado. Isso porque a gente não tem coragem de olhar para aquele nosso vizinho que é gente boa, parceiro, um homem honesto, um pai de família, um esposo padrão.
olhar para ele e falar que ele está afundado em pecado. Mas o que a Bíblia nos garante é que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. O que o salmista está lembrando aqui no versículo 3 é que não há exceção. Pastor, é aquela tribo que vive isolada. A Bíblia diz que não há exceção. Todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. É isso que o salmista está lembrando no versículo 3. Se o Senhor quisesse agir apenas por justiça, ninguém sobraria. Contudo, o salmista termina esse ponto da oração lembrando que o Deus que não tolera o pecado tem perdão para dar. Olha que maravilha. A pregação do evangelho só é completa se tiver esses dois elementos. A acusação e a absolvição através da graça de Jesus. Deus, ele não tolera o pecado, mas ele mesmo tem perdão para dar. Olha o versículo 4. Contigo, porém, está o perdão. O salmista sabia que o Senhor poderia acabar com a raça humana se assim quisesse, mas também ele sabia que Deus não faria isso, porque com o Senhor está o perdão. O Deus santo e puro, que Isaías disse que não pode suportar a iniquidade, é o mesmo Deus que estende suas mãos de misericórdia para salvar mesmo os piores pecadores. O salmista sabia que o santo Deus, que estabeleceu o seu juízo contra o pecado, é o mesmo Deus que providencia um escape para o pecador. Esse é o resumo do versículo 3 e 4. Qual é o resumo? Ele poderia destruir todos nós, mas aos que ele ama, ele alcança com perdão. Que maravilha. Mas atenção, o salmista sabia que ter certeza de ter os pecados perdoados não poderia levá-lo a uma vida de impureza, a uma confusão que o pessoal faz hoje em dia. Hoje em dia não, sempre teve essa confusão. Apóstolo Paulo ele perguntou o seguinte: eu, porventura, vou me aproveitar da graça de Deus para dar mais ocasião à carne? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Muitos acreditam confiantes, tendo uma confiança errada, equivocada, no perdão de Deus, passa a ter uma vida sem regras, sem freios, porque Deus é aquele que perdoa mesmo, não é verdade? Pelo contrário, irmãos, reconhecer que de fato foi alvo do perdão de Deus, mesmo sem merecer, unicamente pela graça, gerava no coração do salmista um temor. E ele diz que é assim que tem que acontecer com todos. Olha o versículo 4 completo. Contigo, porém, está o perdão. Para quê? Para que te temam. Para que saibam quem é o Senhor. Para que tenham reverência diante de Deus. O perdão que recebemos do Senhor não nos torna pessoas irresponsáveis em sua vida espiritual. Pelo contrário. E por fim, na última parte do Salmo, o salmista incentivou a todos a confiar no Senhor. É nesse Deus que um pecador precisa confiar. Versículo 7 e versículo 8. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vejam que o salmista incentivou o povo a esperar no Senhor por dois motivos. Primeiro, o pecador deve esperar no Senhor porque ele é misericordioso. Versículo 7. No Senhor há misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia, popularmente dizendo, é abrir mão do direito de ferir. Abrir mão do direito de matar. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando a lei está ao teu favor e você abre mão do seu direito. Quando o juiz julgou favorável a você a sentença e você abriu mão de cumprir a pena contra quem fez mal contra você.
Exatamente o que o Senhor faz. Misericórdia é quando Deus decide poupar pecadores daquilo que eles merecem. Merecem a ira, merecem um juízo, merecem um castigo. Se o Senhor fosse somente justo, era isso que aconteceria com todos nós, mas Deus decidiu não ser apenas justo, mas ser misericordioso também. Graças a Deus. O pecador, em segundo lugar, deve esperar no Senhor, o pecador arrependido, obviamente. Segundo o salmista, deve esperar no Senhor, porque no Senhor há redenção. E o que é redenção? Redenção é o pagamento por um resgate. Redimir alguém é isso, é pagar o preço pelo resgate dele. Ah, querido, o salmista lembra a Israel que eles podem confiar no Senhor, pois é ele quem redime Israel, ou seja, o Senhor comprou o seu povo, pagou o preço devido pelo seu povo. Os pecadores arrependidos são incentivados a esperarem no Senhor, no Deus de Israel, pois ele é um Deus de misericórdia e de redenção. E assim termina a oração. Um clamor das profundezas de quem confiou somente no caráter de Deus. Irmãos, o evangelho flui desse salmo. Esse salmo é lotado de evangelho do começo ao fim. O evangelho flui desse salmo à medida que ele mostra a condição que o pecado nos coloca em primeiro lugar. Por isso, essa oração, a oração do salmista, deve ser a oração de todos nós, ao nos arrependermos de nossos pecados. Todos nós, ao nos encontrarmos no abismo, resultado do peso na consciência, precisamos fazer essa mesma oração, clamar por socorro a Deus, confiantes apenas no caráter de Deus e não em nossos méritos. Mas esse salmo também aponta para o evangelho na medida que nos apresenta o escape. Jesus é apresentado nesse salmo como aquele que tem misericórdia por nós e aquele que é o nosso redentor. O Senhor Jesus, o nosso Deus misericordioso e aquele que nos redimiu de nossos pecados. Ele sofreu os castigos que nós deveríamos sofrer. Ele passou pela humilhação que nós deveríamos passar. Ele levou a cruz que nós deveríamos levar. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Assim, queridos, a principal mensagem de hoje é que, por pior que seja a condição do pecador, sua vida pode ser transformada a partir do momento que você confiar em um grande Redentor, que é o nosso Senhor Jesus. Como disse Charles Spurgeon, um Salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu. O peso da culpa do pecado tem o poder de atormentar a vida de qualquer pessoa. Esse peso só é vencido confiando na obra de redenção de Jesus. É desesperador quem não confia. As ocasiões em que eu mais tenho aprendido teologia são nas cerimônias fúnebres. Por isso que Eclesiastes diz que melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A Bíblia diz que em um ambiente de luto nós aprendemos mais sobre a vida. No ambiente de festa, não. E o que eu mais tenho testemunhado é como que aqueles que confiam unicamente em Jesus partem em paz. Partem em paz. Como que aqueles que confiam unicamente em Jesus se despedem em paz de seus entes queridos. Aqueles que depositam sua confiança nas boas obras se desesperam nesse momento, pois por melhores que sejam as suas obras, elas nunca serão suficientes para garantir a salvação.
Mas aqueles que confiam na obra de Jesus pode descansar. A gente estava, eu e a Adriana, na semana passada, numa cerimônia fúnebre de uma mãe de uma conhecida nossa. A gente via a agonia que era, pelas orações, pelas rezas. A gente percebe o grau de incerteza, né, Adriana? De incerteza. Clamando para que alguém pegue em suas mãos do outro lado, para que alguém segure, para que aqueles que foram antes o ajudem na travessia. É desesperador, isso, é desesperador. E o testemunho do cristão é diferente. Eu já contei aqui na igreja, pelo menos uma ou duas vezes, o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada por uma doença incurável e num estágio já avançado, em apenas 2 anos. Foi uma luta muito intensa, muito intensa, muito intensa, e a gente se revezava para passar a noite com ela. Eu passei a noite com ela de uma sexta para sábado, e sentado numa cadeira enquanto ela descansava, e eu peguei no sono. Quando acordei durante a noite, ela estava com os olhos abertos, pensativa. Eu cheguei em casa de manhã, eu falei com a Tati: "Tati, a minha mãe cansou. Ela está cansada". 2 anos de hospital, de internação, de tratamento. E domingo estivemos com ela de novo, passou segunda, terça, na quarta-feira de manhã, uma tia estava com ela. A tia Maria conta que minha mãe estava lúcida, aí pediu que ela cantasse 2 hinos da harpa cristã. Minha mãe é assembleiana. Aí minha tia cantou para ela: "Mais perto quero estar e exilado. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou". Tia Maria conta que cantou os 2 hinos para minha mãe. Minha mãe fechou os olhos e descansou. A tia pensou que ela tinha só dormido, mas ela tinha partido na santa paz daqueles que confiam no sacrifício de Jesus, daqueles que não têm desespero na hora da morte. Nenhum de nós queremos esse momento, obviamente, mas eu posso garantir a você que você terá paz no momento, na hora que chegar a sua vez. Teremos paz na hora que chegar o nosso momento. Agora, aqueles que confiam em suas próprias obras precisam se desesperar. Todas as tuas obras são insuficientes para garantir a salvação. Mas veja que notícia boa: tuas obras são insuficientes, mas basta você confiar na obra de Jesus na cruz do Calvário, que você terá a tua salvação garantida. O que eu preciso fazer? O que farei para herdar a vida eterna? Era o desespero de um carcereiro para o apóstolo. O apóstolo falou o seguinte: a única coisa que você precisa fazer é confiar em Jesus. Confie unicamente em Jesus. Não é em Jesus e mais boas obras, em Jesus e mais intercessão de santo, em Jesus e mais Virgem Maria, em Jesus e mais nada, somente em Jesus. Você terá paz no coração. Quando o mal chegar, você terá paz. Quando chegar a tua hora, você terá paz. Não será um momento de desespero. O próprio Senhor nos garantiu. Na cruz, Ele nos comprou, pois Ele pagou. Por isso que Ele é o nosso Redentor, porque Ele pagou o preço por nosso resgate. Por isso nós temos segurança. Falando de nós, suas ovelhas, olha as palavras de Jesus. Falando de nós, suas ovelhas, Jesus disse o seguinte: ó, ninguém as arrebatará de minhas mãos. A segurança que nós temos em Jesus. Lembra do ladrão da cruz? Falamos dele no início do mês. Jesus não deu a ele outra oportunidade de vida para ele viver de uma forma mais digna e então entrar no céu.
Jesus não deu ao ladrão da cruz outra oportunidade para ele cumprir os mandamentos, para ele fazer caridade e então entrar no céu. Mas para um homem criminoso, provavelmente cometeu crime bárbaro para estar pendurado em uma cruz. Para esse homem, mas que tão somente nos últimos instantes de vida confiou somente em Jesus. O próprio Jesus prometeu que naquele mesmo dia ambos estariam no paraíso. Se ele fosse depender de um currículo, né, de um desempenho, de ritos e orações, as boas notícias continuam. Confiar em Jesus como nosso Redentor não nos trará paz apenas na hora da partida. Confiar em Jesus como nosso Redentor nos traz paz hoje, nos dá paz, nos dá segurança em nossa caminhada nesse mundo, pois é a confiança em Jesus que nos livra definitivamente da culpa e do peso do pecado. Olha que maravilha. Efésios capítulo 1, versículo 7, vou ler para os irmãos. Obviamente se referindo a Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo de graça, só confiando em Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. A ideia é que Deus nos arrancou de um lado e nos colocou em outro. Nos arrancou de um lugar, nos arrebatou de um lugar e nos colocou em outro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, Jesus é o nosso grande redentor que nos livra das profundezas definitivamente. O salmista não sabia, mas ele estava falando de Jesus. Hoje nós sabemos e podemos recorrer a Cristo. Preciso terminar essa mensagem com algumas aplicações. Primeiro, há muitos nesse momento no mesmo estado que estava o salmista, nas profundezas, por causa dos muitos pecados. Faça então o mesmo que o salmista fez. Grite por socorro, que o Senhor te ouve. O pecado não pode mais te dominar. Você não pode mais ser essa pessoa que não consegue se livrar de um estado pecaminoso. O Senhor te dá força, te dá graça para você viver da forma que a Bíblia chama, viver de forma condizente com o Evangelho de Jesus. Por fim, abandone definitivamente essa ideia de tentar fazer por onde ser salvo. Você não consegue. Você não pode garantir a sua salvação. Você não pode se salvar e sequer cooperar para a tua salvação. O homem morto em pecado, a única coisa que pode fazer é ser arrancado de sua sepultura pelo Senhor Jesus. Confie somente no Senhor Jesus. A proposta do Evangelho chega a ser uma loucura, não é verdade? A proposta do Evangelho abre mão de ritos, de rituais, de sacrifícios, de rezas constantes, de penitência constante. A proposta do Evangelho para a tua salvação é tão somente você confiar em Jesus. Confie em Jesus. Por pior que tenham sido os seus pecados, confie em Jesus. Amém? Vamos falar com Deus? Pessoal do louvor, sobe aqui, por favor. Pai querido, nós queremos te agradecer por tua palavra nessa manhã, que mais uma vez vem nos confrontar em nossos pecados.
Se há entre nós alguém que não se viu enquadrado nessa palavra, é porque provavelmente ele não conhece os próprios pecados, não conhece o próprio coração. Porque todos nós aqui somos dependentes de entender que precisamos confiar em Cristo. Não apenas precisamos confiar em Cristo, mas precisamos confiar que o sacrifício do Senhor Jesus basta, é suficiente, único, para nos garantir a salvação. Que todos nós saiamos daqui nessa manhã com certeza da salvação e não com dúvidas. Certeza da salvação que o Senhor nos deu, que o Senhor nos garantiu. Em nome de Jesus.